O que é a corrente elétrica? A corrente elétrica ela é dada em ampere, né? O símbolo dela é A, tá certo? E a corrente elétrica, como você bem viu, provavelmente você já deve ter visto essa aula introdutória, né? Que a corrente elétrica, ela é o movimento ordenado dos elétrons, tá certo? Então, a corrente elétrica ela é o movimento ordenado dos elétrons. A corrente elétrica, ela é onde nós vamos ver dentro das especificações elétricas, nós vamos começar a entender que a corrente elétrica é o campo que nós vamos medir dentro de um cabo, tá certo? Quando você vai usar aí o multímetro e pegar o multímetro e medir ali a tensão, você repare que você vai medir uma ponta de prova de um lado e a ponta de prova do outro. E logo você vai ter o diferencial de potencial. Fase, pode ser o 220, né? Ou, né, como nós já falamos em outras casas, fase neutro, 110, certo? E agora, para nós fazermos a medição da corrente elétrica, é um campo, né, que passa ali, é uma carga que passa dentro do condutor, certo? Algumas coisas são importantes entender sobre a corrente elétrica, né, e da carga que passa em um cabo, certo? Quantos de vocês já devem ter visto, em algum caso, o chuveiro, que quando vai fazer a ligação do chuveiro, né, vamos supor que vai pegar e fazer a ligação ali do chuveiro, de uma ponta. E nessa emenda aqui do chuveiro, o cabo derrete, né? Quantos de vocês já não viram isso daí? Tá certo? Então, por quê? Porque está tendo ali uma carga passando por aquele condutor ali e não está tendo ali, às vezes, uma boa isolação, às vezes um bom contato, né? Não está se usando ali um conector de porcelana, um conector adequado para aquilo ali, aquele cabo vai gerar um aquecimento. Então, a carga elétrica, quando ela passa pelo condutor, ela esquenta o condutor, formando, né, o que, estudando, a gente vai ver, é o efeito Joule, que é o aquecimento ali, né, daquela unidade. Isso é preocupante. Então, o que nós temos que fazer? Como nós somos eletricistas, você está um curso de formação. O que nós precisamos? Especificar a carga corretamente, certo? Então, nenhum disjuntor, você vai ver, dentro de um disjuntor, você vai ver lá em cima do disjuntor, você vai ver que o disjuntor, ele é de 25 amperes, disjuntor de 10 amperes, de 5 amperes, tá certo? Então, você vai especificar a sua lista de materiais e a sua proteção em cima, logo em cima, tá certo? Da quantidade de amperagem de carga daquele circuito, né? Então, você vai conseguir fazer uma instalação perfeita, desde que você especifique a carga, tá certo? Do disjuntor, né? Então, e como que nós vamos calcular ali a carga? Não sei se vocês lembram, né? Aquele triângulo das potências, né? Que aqui vem o P, que aqui vem o I e aqui vem o V, tá certo? Não sei se você lembra. Se eu quiser calcular aqui a corrente elétrica, que é o I, né? Corrente elétrica, aqui eu vou fazer a tradução para vocês aqui. A potência, ela é dada em watts, o I, ele é dado em ampere, e o V, né, aqui que é o volts, ele é em volts mesmo, tá certo? Ele vem em volts mesmo. Então, se eu quiser calcular aqui a corrente elétrica, logo, então, é isso que nós ensinamos lá dentro do curso, logo você vai colocar a mãozinha aqui para você entender, você vai ver que o P ficou sobre o V, tá certo? Então, se eu quiser calcular a corrente elétrica, se eu quiser calcular a corrente elétrica de algum equipamento, eu vou ter a potência dividido pela tensão. Então, se eu quiser calcular a potência, né, a corrente, se eu quiser calcular a corrente de um determinado equipamento, né, então logo é só eu colocar aqui uma potência, tá certo? Em watts e dividir pela tensão. Depois eu vou achar o resultado em ampere. Certo, pessoal? Então, isso aí
nós estamos passando sobre a nossa parte de corrente elétrica. Ó, pessoal, isso é muito importante, tá? Dominar esse triângulo aqui na hora dos orçamentos, isso aqui vai ser importante. Liga o cliente para você e fala assim: Sou João, eu estou com um chuveiro aqui em casa e o chuveiro ele está queimando o fio e eu já troquei chuveiro 3 vezes aqui em casa e não está dando jeito. Lógico, essa semana nós tivemos isso aqui, né, de um cliente falar isso conosco. Então, você vai pensar, poxa, primeira coisa, você vai ver a carga do chuveiro, certo? E aí você vai ver lá a quantidade de ampere, né, que aquele chuveiro comporta. Então, se aquele chuveiro, ele comporta uma carga de, vamos colocar aqui, de 40 ampere, certo? Uma carga de 40 ampere. Um exemplo que eu estou dando para você. O chuveiro suporta uma carga de 40 ampere. E o cabo que está lá naquela instalação, né, dentro daquela instalação elétrica lá no chuveiro, aquele cabo que está instalando lá, ele é um cabo, vamos colocar, de 2,5 milímetros, né? Eu já peguei caso assim, de 2,5 milímetros, né? Que o cabo de 2,5 milímetros, ele não suporta os 40 ampere, tá certo? Ou seja, o que vai acontecer nessa instalação? Ela vai trocar chuveiro direto, vai viver trocando chuveiro. Vai trocar um chuveiro por outro da mesma carga e não vai resolver, porque o problema é o cabo. Esse cabo aqui, ele não suporta essa carga. Então, por isso que é importante entender esse conceito aqui da amperagem, tá certo? De entender fazer esse cálculo aqui. Isso mais específico está dentro do nosso treinamento, do nosso curso. E aí, dentro dessas aulas, se você tiver também alguma dúvida, volto a repetir, você tem os nossos canais aí, né, aonde você vai conseguir ter um suporte para que você consiga fazer o básico desse cálculo. Isso aqui é o básico, isso aqui é o básico. Mas isso aqui, eu falo para você que em 14 anos de instalações elétricas, 14 anos que eu trabalho com instalações elétricas, já trabalhei em empresas multinacionais, né? Empresa alemã, empresa francesa, empresa japonesa, né? E hoje eu estou numa empresa nacional, tá certo? Mas já vi algumas culturas, até italiana também, né? Trabalhei numa empresa italiana de montadora. Então, dentro desse tempo todo, que eu já trabalhei na parte civil também, como eletricista de instalações, dentro disso tudo, até hoje, eu uso isso aqui. Até hoje, eu uso isso aqui. Por quê? Porque isso aqui está no sangue do eletricista. Ele tem que saber calcular a potência, ele tem que saber calcular a corrente, ele tem que saber calcular a tensão. Né? Liga para você e fala, qual o cabo que eu vou usar? Qual o cabo que eu vou usar para o equipamento X? Aí o equipamento X lá, ele vai ter uma potência. Aí você, opa, o equipamento lá tem uma potência. Opa, e você olhou a potência. Aí o equipamento X lá, ele vai ter a tensão. Pá, ele é 220 volts. Você já tem. E a potência dele é 5.500. Tá certo? Olhando aqui, né? Aqui, ó, quero achar a corrente. Tá certo? Eu vou achar a corrente pela corrente elétrica, mas lá na frente você vai ver isso aí. Pela corrente elétrica, eu vou saber aqui qual cabo que eu vou utilizar para aquele equipamento. Então, isso aqui eu uso até hoje. Tá certo? Isso aqui eu uso até hoje. É uma ferramenta que você vai utilizar para que você execute instalações elétricas, tá certo? Dentro desse modo, então, a gente, dentro dessa explicação breve, você viu aí, já viu lá no primeiro sobre tensão elétrica, agora você está vendo sobre a corrente elétrica e também sobre a potência, né? Que são as 3 grandezas que nós vamos aprender, tá certo? Que é a potência elétrica. A potência é a força, né? Que é movido para mover algum equipamento, né? Então, tem equipamentos de menos força e tem equipamentos de mais força. Tá certo, pessoal? Então, ficamos aqui com essa parte básica, com essa introdução básica, tá certo? E deixo aí as perguntas para que você possa fazer as perguntas. Não fique com a dúvida, né?
porque a dúvida, essa dúvida ficando com você, você vai levar ela e você não vai conseguir praticar. Nós somos 2 meses de curso, mas são 2 meses intensos, tá certo? Onde você vai aprender instalações elétricas e vai ter aí a cereja do bolo, que são essas aulas bônus que prometem e vão, né, alavancar a sua carreira de um eletricista de sucesso. Tá certo? Sair à frente, aquilo que eu perdi em alguns anos, você vai ganhar alguns anos aí para frente com essas estratégias do curso Elétrica Prática Online, tá certo? Então, assim, nós fechamos essa parte dessa aula aqui, nessa breve aí explicação para você aqui. Aquele, acho que é mais de 7, né? Você fala? Mais de 7, isso. E aí, ó, você foi sensacional. Aquilo ali ajuda bastante mesmo. O cara, tipo, se ele não quiser trabalhar carteira assinada, para ele botar a cara, porque serviço tem em qualquer lugar, uma coisa que é elétrica e civil, não acaba. E o que manda é o diferencial. Uma das coisas que você falou, que foi o ponto, é a maneira de você chegar no cliente, você não sujar a casa, você ir lá, mostrar a higiene, a sua pessoal, que você está cuidando da casa dele. Aquilo ali você ganha qualquer cliente. Eu mesmo já ganhei alguns clientes só pela forma de a moça às vezes falar, não, você organiza as coisas, tudo não, o outro chega, corta fio, joga para lá e não limpa, não tem aquela educação, não fala com o cliente. Aquilo ali, cara, eu sei que vai entrar na cabeça de quem quer mesmo viver nessa área, é o ponto. O cara ganhar dinheiro e mudar de vida. E se você tiver qualquer material aí, qualquer coisa, pode mandar para mim na mesma hora, que você é um cara aí que eu vou querer, todos os teus cursos eu vou querer, pode mandar para mim.